Boa noite, queridos irmãos. Graça e paz da parte do nosso Deus. E nós estaremos então fazendo uma oração agora. Depois nós ouviremos uma música e aí lerei o texto sagrado para a nossa breve meditação desta noite. Vamos orar. Ó Deus, em Cristo Jesus nós te bendizemos, nós louvamos ao teu santo nome e te agradecemos, ó Pai, por mais esse dia concedido a nós e por nos encontrarmos agora reunidos em teu santo nome. E pedimos, ó Deus, que o Senhor continue nos fortalecendo, nos sustentando nesse momento difícil no qual toda a humanidade se encontra. E pedimos que a graça do Senhor se estenda sobre todos e que sejam aliviados e fortalecidos pelo poder do Senhor através da tua palavra em nome de Jesus. Amém. Vamos ouvir uma música. Aleluia, salvação e glória, honra e poder, pertence ao nosso Deus. Aleluia, salvação e glória, honra e poder, pertence ao nosso Deus. Canta, aleluia, vem dar-lhe glória, exaltai seu nome, Jesus é o Rei dos Reis. Canta, aleluia, vem dar-lhe glória, exaltai seu nome, Jesus é o Rei dos Reis. Aleluia, salvação e glória, honra e poder, pertence ao nosso Deus. Aleluia, salvação e glória, honra e poder, pertence ao nosso Deus. Canta, aleluia, vem dar-lhe glória, exaltai seu nome, Jesus é o Rei dos Reis. Canta, aleluia, vem dar-lhe glória, exaltai seu nome, Jesus é o Rei dos Reis. O texto que eu estarei lendo nessa noite para a nossa meditação se encontra no livro do profeta Jeremias, capítulo 29. Jeremias, capítulo 29. Eu vou ler apenas os versículos 13, 14 e 15, que diz assim: Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte, congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares, para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Vós dizeis, o Senhor nos suscitou profetas na Babilônia. Que Deus nos abençoe, queridos. Esse texto do profeta Isaías, o capítulo 29, ele está falando como que de uma carta enviada por Deus ao seu povo, ao povo de Judá, que se encontrava exilado na Babilônia. E no primeiro versículo aqui do capítulo 29 diz assim: são estas as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao deserto, ao resto dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes,
aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. É uma carta. E essa carta quem escreve, na verdade, é o profeta Jeremias ao povo. Então, Jeremias está transmitindo um recado de Deus. Então, nós entendemos como uma carta de Deus ao povo de Judá. Qual o conteúdo dessa carta? Eu não vou ler todo o capítulo, mas o conteúdo dessa carta, a gente vai perceber o quanto que Deus é amoroso, o quanto que Deus é misericordioso. Porque Deus, em sua infinita e grande sabedoria e soberania sobre nós, Deus governa a nossa vida. E Deus tem sim o direito de agir em nós sem nenhum tipo de um pedido de permissão a nós para aquilo que Ele queira fazer. Ele nos criou, Ele nos guia, Ele comanda as nossas vidas, Ele governa as nossas vidas. Mas nós não podemos esquecer que, mesmo diante dessa soberania de Deus, existe também a questão da nossa responsabilidade pessoal. Existe o fato de que, se nós pecamos, se nós falhamos, se nós erramos diante de Deus, se a nossa conduta não é agradável a Deus, a culpa não é de Deus, é responsabilidade pessoal nossa. E Deus é tão misericordioso que Ele, ainda sendo grandioso, soberano, Ele agora começa a como que justificar, explicar, não vou dizer justificar, mas explicar por que o povo havia sido exilado. Explicar que eles estavam sendo punidos pelo pecado. Nós sabemos que durante o período, o momento de liberdade que eles tinham, eles então cultuavam outros deuses, eles viravam as costas para Deus. E aqui no livro de Jeremias, o profeta é levantado para alertar o povo, para falar da ação de Deus, aquilo que Deus estaria por fazer. E o profeta foi extremamente injustiçado, foi preso, foi jogado dentro de uma cisterna. Ou seja, Jeremias estava ali como o porta-voz de Deus, mas o povo o ironizou, o povo não deu nenhuma mínima para as palavras dele. Veio a Babilônia e o povo agora foi exilado. Nessa carta, Deus está dizendo que eles haveriam de cumprir o período lá, seriam aproximadamente cerca de 70 anos, eles estariam cumprindo esse período exilado. Deus estava falando, vocês estão aí por isso. É como um pai que certamente vai castigar ou punir o seu filho por alguma coisa cometida. O pai amoroso, ele chega diante do seu filho e ele vai explicar, meu filho, o papai vai te punir, te castigar por isso que você fez. Ou seja, o pai vai esclarecer, eu te pedi, eu te falei que não era para você fazer isso, te ensinei, te orientei e você fez. Então agora eu vou te dar um castigo. Castigo leve, um susto. É o mesmo que Deus está fazendo com o seu povo, é o mesmo que Deus tem feito conosco. Ele nos explica, Deus nos mostra a razão pela qual o seu povo venha a ser punido. Só que aqui a misericórdia de Deus é tão grande que Ele usa uma espécie de uma tribulação, um momento difícil para aquele povo que é o cativeiro, para fazer com que aquele povo reconhecesse os seus erros e se voltasse para Ele. E se voltasse. Cumprido aquele período do exílio, Deus está dizendo para eles, eu vou trazer vocês de volta, eu vou congregar vocês outra vez e vocês estarão na minha presença. Deus é de fato, meus irmãos, grandioso e amoroso. E já quase caminhando, para a finalização dessa justificativa, dessas orientações, aí no versículo de número 10,
O profeta diz assim: assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Então, olha como que Deus é grandioso e ainda mostra dessa maneira. No versículo 11 ele diz assim: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. E aí, versículo 12 em diante, o profeta, como palavra de Deus, diz assim: então me invocareis e passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Primeira coisa, meus irmãos, dentro da soberania de Deus, Deus ainda nos ensina qual deve ser o nosso comportamento, qual deve ser as nossas atitudes diante dele, para que a nossa vida possa melhorar, para que as coisas comecem a entrar em um ritmo agradável, segundo o que nós almejamos, segundo o que nós queremos. Às vezes as tribulações e as provações são instrumentos de Deus para despertar o seu povo, para fazer com que ele se volte, para fazer com que a humanidade se volte. E aí, quando Deus explica isso, é como que então nós entendemos, cai a nossa ficha, e aí Deus agora nos ensina dizendo: então me invocareis. Portanto, meus amados, este é um momento em que todos nós precisamos invocar o nome de Deus. E nós invocamos o nome de Deus através das nossas orações, através do nosso humilhar diante dele. Por isso que diz assim: passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Deus nos ouve. Portanto, invoque o nome de Deus. No versículo 13, o profeta então diz assim: buscar-me-eis e me achareis. Aqui nós encontramos, dentro da infinita bondade e grandeza de Deus, como ele se revela a nós, como ele se deixa ser achado por nós, como ele como se manifesta na presença do seu povo. Buscar-me-eis e me achareis. Deus, o nosso Deus, não é aquele Deus escondido, não é aquele Deus oculto, aonde nós temos dificuldade em achá-lo, em encontrá-lo. É o Deus que se mostra visível, o Deus que se mostra presente na vida do seu povo. Buscar-me-eis e me achareis. Mas aí o profeta diz aqui: quando me buscares de todo o vosso coração. Há uma necessidade em que essa busca ela não venha a ser apenas naquele momento oportuno. Há uma necessidade de que a nossa busca ela venha a ser sincera, verdadeira, numa demonstração de uma atitude, de um arrependimento puro na presença de Deus. Buscar de todo o coração é do íntimo da nossa alma, é do profundo do nosso ser. Por isso que o profeta está dizendo para nós: quando vocês vão me buscar, vocês vão me achar, quando esse ato, quando essa atitude da parte de vocês acontecer de todo o vosso coração, do profundo da nossa alma. E a resposta no versículo 14 continua na mesma ideia, quando o profeta diz assim: serei achado de vós, diz o Senhor. Então Deus vai se deixar ser achado por cada um de nós. Ele não vai dificultar o momento do nosso encontro com Ele. Ele não vai se tornar um Deus invisível, mas Ele vai se tornar visível a nós. Para que isso? Quando o profeta então diz: farei mudar a vossa sorte. Deus soberano, grandioso, amoroso, agora está prometendo àquele povo:
quando cumprir esse período do exílio, da punição, do castigo, eu vou agraciar vocês mudando a vossa sorte. Eu quero crer que todos nós estamos passando por um momento tão difícil nas nossas vidas. Pode ser que essa pandemia seja algo da parte de Deus para alertar as nossas vidas, alertar a igreja, quantas pessoas buscando mais a Deus agora. E nós acreditamos que isso vai passar, como o próprio Deus está dizendo que aquilo iria passar na vida deles. Cumprido o período, nós então entendemos, sabemos e cremos que esse período também, esse momento difícil vai passar. Sabemos que tudo isso vai se acabar, isso tem um fim, isso terá um ponto final, assim nós cremos. Segundo, o resultado que Deus propôs, o ponto final aqui para nós, nós sabemos qual será o ponto final estabelecido por Deus. Mas o fato é que Deus promete, eu vou mudar a sorte de vocês. Eu vou mudar a vida de vocês. Eu vou mudar o momento, diz o Senhor, e congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei. Então Deus está dizendo que vai trazer de volta todo o povo para a presença dele, de volta para Jerusalém, de volta para casa, de volta para que eles pudessem agora, numa atitude de liberdade, continuar servindo, continuar cultuando, continuar amando a Deus, continuar fazendo realmente a vontade de Deus ser manifestada na vida deles, através dos atos, através das atitudes. Eu vou mudar a vossa sorte, eu vou congregar vocês, eu vou ajuntar vocês de todos os lugares para onde vos lanceis, aonde estiver um filho meu, eu vou trazer de volta, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o Egito. Vou trazer vocês de volta para Jerusalém. Esse é o Deus amoroso, que está usando de um momento difícil na vida daquele povo para fazer com que eles se voltem. Eu quero pensar assim. Vamos imaginar que esse seja um momento difícil na nossa vida, na vida da humanidade, para que Deus, posteriormente, cumprido o prazo, cumprido o período determinado por Ele, Deus então queira que nós venhamos a invocar o nome dEle, Deus venha querer que nós passemos a orar, a buscá-lo, a fazer com que o nosso coração arrependido o busque, mas de toda a nossa alma, de todo o nosso íntimo, com toda a nossa força, com toda a nossa integridade. Eu vou fazer isso. E aí, versículo 15, e vós dizeis, e vocês dirão, o Senhor nos suscitou profetas na Babilônia. É como se ele estivesse agora levando aquele povo também para fazer algo na Babilônia, para levantar profetas lá na Babilônia, como nós sabemos que assim aconteceu. É tanto que nessa carta, Deus orienta aos seus filhos, né, a estabelecer lá famílias. Veja o que diz aí o quarto versículo desse capítulo 29. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Olha o recado de Deus aqui. Edificai casas e habitai nelas. Plantai pomares e comei de seu fruto. Tomai esposas e gerai filhos e filhas. Tomai as filhas e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos aí, e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade, para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Então Deus está dizendo para aqueles filhos, façam isso, estabeleçam aí como profetas, sejam bênção aí na Babilônia, no tempo certo,
eu vou trazer vocês de volta. Seja bênção aonde você está. Seja bênção na cidade onde você está, no seu local. No momento certo, Deus vai mudar tudo isso para a glória e honra dele, que é Deus soberano. Que Deus te abençoe, meu querido. Tenha uma ótima noite. Vamos orar. Pai amado e santo, mais uma vez nós lemos a tua palavra e nós te agradecemos porque ela nos sustenta, que ela nos edifica, porque ela nos fortalece. Louvado e engrandecido seja o teu santo nome, hoje e para todos sempre. Amém. Tenha uma boa noite, queridos irmãos.